Boa noite a todos. Então, gente, eu sou a Mary Komatsu, sou bibliotecária e trabalhei no Museu Nacional de Belas Artes e atualmente sou aposentada. Para quem não sabe ainda, eu também tenho um canal chamado Caçadora de Ex-Libris. E tive a honra de trabalhar no museu, né, como todos sabem, e atualmente faço parte da Redarte RJ, onde atuei desde a sua fundação, né, como presidente, como secretária, e ao longo desses anos, né, me mantive como colaboradora superativa da rede, né, essa rede incrível de bibliotecas de arte. Bom, gente, a Redarte foi fundamental na minha trajetória profissional e me proporcionou aprendizado, parcerias valiosíssimas e também grandes amizades também. E é exatamente isso que a Redarte faz: conectar profissionais e apoiar em suas demandas. Bom, gente, esse ano temos um motivo muito especial para celebrar. A Redarte RJ completa 30 anos de existência, desde 1995. Então, gente, e para dar início, né, às comemorações, vamos reunir redartianos e ex-redartianos para compartilhar suas experiências, né, com a rede para a gente, né? Então, gente, nossa primeira convidada de hoje é a bibliotecária Vera Medina Coelho, que trabalhou no Paço Imperial e já tem tempo, então. Vamos ver se a Vera já está aqui. A gente vai bater um papo muito bacana, gente. E vai ser semanalmente, tá? Para vocês saberem disso, que vai toda terça-feira, às 19 horas, nós vamos ter um bate-papo com ex-redartianos e redartianos, tá? Para contar sua experiência e também conversar aqui com a gente. Vamos lá. Vamos chamar aqui a Vera, você tá aí, Vera? Vamos lá, Vera. Olá, boa noite, Vera. Oi, boa noite. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem? Estou me despedindo. Você Estou me despedindo aqui do Jefferson, que veio me ajudar. Vê se você consegue fixar também a câmera aí. Tá. Só estou levando os dois à porta e já volto. Boa noite. Que já estamos ao vivo aqui, então tem já um público nos assistindo. Já tem até uma amiga minha de Salvador, muito querida, que botou o recadinho dela. Pronto. Então, enquanto você está se ajeitando, eu vou avisar para as pessoas que essa live vai ficar gravada, assim como essa, e as outras que vão vir também vão ficar todas gravadas. Não se preocupem, tá? Que vocês podem assistir posteriormente. Então, Vera, conseguiu aí se ajeitar? Sim, tranquilamente. Já estou sentada, as visitas foram embora. Sim, coloca mais distante um pouquinho aí, senão só está aparecendo a sua cara. Então, Aê, muito bem. Ficou melhor. Boa noite, Eliane. Boa noite, Helena, que já está aqui, Andréia, Estela Maria. Bom, algumas pessoas já estão entrando. Então, Vera, vamos lá. Vamos. Podemos começar? Podemos começar? Então, Podemos, Vera, me diz aí, então, você me conta aí, porque você já está aposentada, né? Você já está aposentada há algum tempo, né? Onde você trabalhou no Paço Imperial, né? Por quantos anos que você trabalhou lá? Me conta aí um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu trabalhei no Paço ao todo 10 anos. Quando a Redarte começou em 95, eu ainda era
funcionária, mas a Redarte era totalmente informal. E acompanhei a Redarte muitos anos, como você sabe, mas eu me aposentei prematuramente. Naquela época a gente já tinha medo da mudança das regras da aposentadoria. Então me aposentei em 97 e comecei a exercer cargos em comissão, na Funarte, posteriormente, depois voltei para o Paço, saí do Paço, voltei para o Paço, enfim, várias vezes eu estive lá, ao todo 10 anos, né? Mas eu peguei aqueles, digamos, anos heróicos, que foram os primeiros em que tudo, apesar de informal, funcionava muito bem. Sim. Eu secretariei durante muito tempo, como você sabe, né? As nossas reuniões, Sim. E já naquela época a Redarte rendia muito para a gente, embora a gente não tivesse ainda os recursos que a gente tem hoje, de Zap, vídeo, áudio, enfim. Nós fazíamos o que era possível, que era o chamado e-mail, né? Que foi devagarinho, né? O velho telefone também funcionava, o celular aos pouquinhos, depois do ano 2000, começou também a se impor, mas enfim, a gente acompanhou aquele tempo todo. Você foi uma das mais entusiastas sempre, e é até hoje, e aos poucos começou a se ver a necessidade de formalizar aquilo que funcionava muito bem na informalidade, né? Mas isso bem depois, né? Isso é bem depois. Você está contando já bastante da história. O primeiro registro oficial é de 2006, 11 anos depois, né? Foi registrado, eu vi no histórico da Redarte na internet, foi registrado no cartório de pessoas jurídicas em 2006. Foi uma batalha muito sua, da Eliane, eu me lembro muito bem das pessoas. E, claro, não posso me esquecer de Helena e Solange, que foram as idealizadoras, e Helena, principalmente, durante muitos anos, ficou praticamente sozinha, fazendo os convites, aquela coisa toda, e desde o princípio sempre tivemos... Hein? E as reuniões acontecendo lá na Funarte, né? Funarte, era isso que eu ia falar. A princípio, as reuniões eram todas lá, depois é que a gente começou a fazer um rodízio pelas outras instituições, devagarinho, mas desde o princípio tivemos a nossa festa de comemoração, de confraternização no mês de dezembro, sempre muito interessantes as festas, a primeira, inclusive, foi no sítio, né? Burle Marx, e é uma coisa assim que faz parte da nossa vida inteiramente, né? Aliás, eu já gosto do movimento associativo, porque eu fui do Diretório Acadêmico de História, quando eu fiz História, eu fui do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia, quando fiz Biblioteconomia, e fui da Associação de Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente junto com a Judite Kuhn. E foi após a nossa gestão que a associação transformou-se em sindicato, como é até hoje. Hoje não existe mais a associação. Enfim, tem muitas outras coisas. Pode fazer novas perguntas, porque eu tenho umas coisas aqui que eu faço questão de dizer depois. Pois é, mas você trabalhou lá, né? Eu me lembro muito bem, junto com a Maria Luísa, nossa querida Maria Luísa, e já teve algumas reuniões lá. Isso foi na década de 90, finalzinho de... Não, mas na década de 90, porque a Redarte, ela começou a aparecer em 95, né? Que é justamente a época, né? Então, mas foi como a Vera falou, né? Começou com reuniões informais. E Helena Ferrez, ela convidou inicialmente 10 ou 11 instituições, né, na cidade do Rio de Janeiro, inclusive onde eu trabalhava no Museu Nacional de Belas Artes, foi uma das, né, convidadas, não me recordo todas, Museu Histórico Nacional, enfim. E assim foi, assim, as reuniões foram acontecendo, né, e o grupo foi se fortalecendo, e, posteriormente, houve essa necessidade de formalizar. Por quê?
a gente era um grupo de uma associação, mas tinha que ter o respaldo jurídico, né, para pedir patrocínio, né, para ter... a gente queria fazer eventos que precisassem, né, de um respaldo jurídico. Então, a gente houve essa necessidade. Mas foi uma dura batalha, porque para fazer estatuto, eu me lembro muito bem, né, que foi no Paço Imperial, né, no Paço Imperial, nós ficamos praticamente... porque 1 ou 2 anos, né, em cima do estatuto, nenhuma de nós éramos advogadas, né, não tínhamos não tínhamos esse conhecimento, esse know-how, mas a gente foi buscando informações e depois que a gente foi pedir uma revisão, se não me engano, né, uma revisão de um advogado, que inclusive foi a Eliane, lá do Museu Histórico, que indicou, né? Então, isso tudo muito na amizade também, né? Porque a gente não tinha verba, não tinha e dinheiro, as instituições também, Mary, só nos apoiavam porque a gente não pedia dinheiro. Você se lembra que quando a gente começou a pedir dinheiro às instituições, na forma de uma colaboração anual, algumas instituições se recusaram a verdade. dar para o funcionamento da Redarte, para suas pequenas despesas, que eram muito pequenas a princípio. Houve instituição que não quis dar uma taxa, pagar uma taxa anual. Sim. Elas permitiam que a gente participasse das reuniões, que oferecesse o espaço para as reuniões, que os funcionários fossem liberados eventualmente para ir para longe e tal, mas dinheiro não foi tão fácil assim, não. Foi tudo muito, muito penoso. Sim, foram 10 anos penosos. Com um grupo mais cachatista, né, que gostava daquilo, né? Sim, mas foi penoso, mas foi, assim, uma experiência e tanto. Eu vejo assim, foi uma experiência e tanto a gente trabalhar em colaboração, né, entre os pares, né, buscando ali. E foi uma época que eu me lembro também do Redarte 10 anos, quando a gente comemorou em 2005. Né, a gente não tinha verba para nada. Eu me lembro de estar pedindo... Olha, agora eu tô falando, né? Pedindo patrocínio, né? Porque eu fui pedir mesmo patrocínio. Para quem não sabe, eu fui a primeira presidente, né? Assim, por livre e espontânea pressão, tá, gente? Por livre e espontânea pressão. Então, foi para mim sangue, suor e lágrimas também. Então, foi com muita satisfação mesmo que a gente conseguiu fazer esse evento Redarte 10 anos no CCJF. Quem quiser ver, tem as fotos, né? As fotos lá no nosso álbum de fotos, tem esse registro todo, tem na linha do tempo. Então, foi um evento assim, muito marcante. Além também, né, dos primeiros seminários que foi promovido pela Helena Ferrez, lá na UERJ, né? Na UERJ também. Gente, olha, não sei como que a gente conseguia, mas a gente conseguia fazer esses mega eventos, né, sem, assim, verbas, né? Mas fala aí mais um pouquinho, verbo, porque senão a convidada é você. Eu gostaria de mencionar uma coisa que sempre me incomodou muito e até hoje incomoda. A ausência da Biblioteca Nacional. Eu me lembro que a Helena convidou para a primeira reunião, nunca nos deram o prazer de vir, não deram satisfação, não deram... Não, chegou a participar. Não, teve algumas reuniões, sim, que teve algumas reuniões, sim, que participaram, chegaram a participar. Houve também uma manifestação do setor de música, que houve um momento, mas não aconteceu de fato de morrer, né? Se a gente consegue filmar, né? Agora em diante, né? Eu acho que agora com um diretor, escritor, e que promoveu um evento no Dia do Bibliotecário, que é uma coisa também rara da Biblioteca Nacional fazer, né? Sim. Eu acho que era hora de abordar de novo, até deixo essa sugestão para o Carlos, sim,
abordar sim. de novo a Biblioteca Nacional, porque a Biblioteca Nacional, como a gente tem hoje essa comunicação tão interessante através do Zap e da Redarte, ela sempre teria contribuições a dar, porque lá Sim, verdade. existe uma produção muito grande de trabalhos universitários feitos pelos funcionários, que eventualmente até são professores, como a Ana Virgínia, que saiu da BN e é professora na Unirio, né? Então, eu acho que a Biblioteca Nacional... Já se aposentou? Pois é, já foi tanto tempo que aposentou. Mas são pessoas que têm muito a ver com o trabalho da rede, né? E que vocês, evidentemente, ao longo do tempo, nos seminários e tudo, convidaram inúmeras vezes. Mas isso é diferente da instituição ter uma participação efetiva. Então, eu deixo aqui essa sugestão. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu, até quando a gente comemorou... Peraí, tenta filmar essa câmera assim, porque ela está mexendo muito. Isso, fica mais paradinho. Tenta apoiar ela em algum canto. Deixa eu botar um... Ai, tenta filmar em alguma mesa. Ou se ficar numa mesa, acho que é melhor, porque tá mexendo muito. Ela está tremendo tanto que... Vou deixar as pessoas aqui agora. Outra sugestão, outra coisa que eu gostaria de mencionar é que a Redarte, ela foi bolada e criada, instituída mesmo, começou a funcionar através do interesse e do empenho de duas pessoas que não são bibliotecárias. Então, eu gostaria de falar da importância da interdisciplinaridade, que sempre foi importante para nós, a começar por isso. Tanto Helena Ferrez como Solange Zúñiga, que foram as fundadoras, as idealizadoras e fundadoras mesmo, são formadas em História, mas se aproximaram da documentação de uma maneira muito orgânica e lá ficaram. Helena, ninguém pode dizer que Helena não é uma documentalista, né? Eu não falei documentarista, porque documentarista é de cinema. Documentalista é o nosso caso, né? De documental. Então, como eu já tinha trabalhado no Prodocumento, que foi uma fase da Promemória, o IFAM, na época da Promemória, não era dentro do IFAM, era dentro da própria a Promemória que tinha o IFAM e tinha o Prodocumento. Eu trabalhei lá e aprendi muito sobre o trabalho interdisciplinar. E a gente sempre teve essa característica. Não que a gente tenha profissionais de outras áreas, mas pelo fato de que a gente recorre às outras áreas com a maior naturalidade hoje em dia. Eu acho isso muito importante. E eu acho que isso vem exatamente do fato do grupo ter sido criado por duas pessoas da área de História que sentiram necessidade de uma documentação específica de forma coletiva, né? Tanto que a nossa primeira missão era o catálogo coletivo, você lembra? O primeiro trabalho que a gente tentou fazer foi o catálogo coletivo. Não deu certo, porque a informática era muito pobre naquela época, né? Não existia redes sociais, não existia internet, não existia nada disso, era outro mundo. Era outro mundo. E as pessoas, nem todas as bibliotecas tinham bons softwares de documentação. Algumas nem tinham, no princípio. Verdade. Né? Verdade. Hoje não, hoje a gente troca informações sobre todos os tipos de assunto, inclusive sobre os softwares que as bibliotecas e as instituições estão usando, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante e a Redarte só fez crescer, felizmente. É um caso assim que merece estudo, porque é um grupo que se manteve há 30 anos. Você é uma pessoa que há 30 anos milita, eu não, eu parei, mas acompanho de longe. Você,
Viviane, Alpina já durante muitos anos, e outras pessoas, desculpem a falta de memória. Mas é um grupo excepcional porque o grupo vai avançando à medida que a tecnologia avança, e eu não sei como a gente vai conseguindo conquistar as novas gerações, né? É verdade. O Reinaldo, por exemplo, que é bibliotecário do Museu de Arte Moderna, foi meu estagiário num trabalho que eu fiz, que nem era de biblioteca. Então, sim, eu percebo que nem falei de Redarte com ele quando ele foi meu estagiário, mas eu percebo que as pessoas estão sendo, pouco a pouco, cativadas por essa ideia da rede, porque a rede funciona muito bem e acaba se tornando uma cachaça para quem participa. Você é um exemplo. É mesmo. Estou até hoje. Até hoje. Viciada. Então, vestir a camisa, né? Vestir a camisa literalmente da Redarte. Estou até hoje, né? Até onde eu puder aguentar, né? Mas a preocupação é... Peraí, está passando uma moto. A preocupação é as novas gerações, né? Os novos bibliotecários que estão vindo e que precisam abraçar também a Redarte. Eu me lembro de uma observação que a Helena fazia já nos primeiros anos, que era a seguinte: a gente não pode ter só chefe nas nossas reuniões, vocês têm que mandar os outros que constituem a equipe da biblioteca. Helena sempre frisou isso, e ela tem toda a razão, porque é preciso que todo mundo da instituição perceba o valor da rede. E uma vez que a pessoa percebe, muitas delas são mordidas pelo bichinho e não largam mais, né? Claro que nós não temos um exército, mas a gente tem uma equipe razoável que funciona muito bem. Já foram 8 seminários de arte, inúmeros projetos. Fórum de arte também, fórum de bibliotecas de arte também, né? Pela FEBAB. Aquele projeto junto com o Instituto Cervantes, né? Que resultou na catalogação da biblioteca da escritora Nélida Pinhon. Então, à medida que o tempo vai passando, vão aparecendo novas modalidades de cooperação. Infelizmente, a gente tem conseguido fazer frente a elas. Eu falo no plural, porque eu me sinto do grupo, embora não participe ativamente há um bom tempo. Sempre. Eu acho com certeza. Que isso é uma coisa que tem que continuar, esse estímulo aos bibliotecários que não estão na chefia, mas que eles venham, né, para participar e perceber de que se trata, que é para todo mundo. Né? Não, Vera, não sei se você lembra, mas também existe, não sei como é que está isso agora, a Redarte São Paulo, né? Eu sei que existe, Não, então, existe esse grupo, né, de bibliotecas da Redarte São Paulo, porque a intenção da Helena Ferrez era, que foi a primeira coordenadora da rede, né? Ela tinha, assim, esse sonho, né, de tornar a Redarte nacional, né? Então, mas até agora a gente não conseguiu, porque é difícil, né? Já regional já está difícil, nacional é um sonho mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da Redarte São Paulo, né? Aquela época, o que você pode falar da Redarte São Paulo? Ela não tem... Bom, eu não tenho visto a atuação dela agora, né? Eu não sei te dizer, porque as pessoas que eu conheci que eventualmente poderiam fazer parte da Redarte São Paulo foram, por exemplo, a bibliotecária da Cinemateca, a Cecília, se não me engano, é o nome dela. Cecília foi no Museu Lazar Segal. Cecília Sobia. Lazar Segal, exatamente. Do Lazar Segal.
eu acho que ela se aposentou antes que a Redac São Paulo se estabelecesse. Então, eu não tenho informação. Realmente não tenho. Só sei que existe. Gostaria muito de ter tido mais. Aliás, eu queria aproveitar o dia de hoje para deixar uma ideia. Eu tive muito contato com a bibliotecária que está trabalhando no Instituto Burle Marx. Veja bem, não é o sítio, não. Instituto Burle Marx, que é o instituto onde o Burle Marx fazia comercialmente os seus projetos junto com o Yoruoshi Ono, que já faleceu. Hoje em dia o instituto é dirigido pela arquiteta Isabela Ono, que é filha do Ono, que era o sócio do Burle Marx. Então, eles trabalham ainda com os projetos do Burle Marx que continuam, que precisam de atualização, de modificações, etc. É uma biblioteca toda voltada para arquitetura e paisagismo e arte, que são exatamente os interesses do Burle Marx. Mas é uma só, e ela não está aberta ainda. E eu acho que seria muito interessante ela participar de alguma maneira da FUNAT, eu gostaria, da Redac. Eu gostaria que vocês pensassem nessa hipótese de pessoas que voltar, né? Que associem, mas numa modalidade um pouco diferente, porque não podem ainda oferecer o seu acervo ao público. O acervo está iniciando o tratamento. Mas para ela, como profissional, que trabalha com um material tão próximo do de outras bibliotecas da rede, eu acho que seria muito interessante. E talvez haja outras instituições na mesma situação. Por isso que eu estou levantando o assunto, entendeu? Tá certo. Aqui, ó, Helena Ferreira colocou um comentário aqui, corrigindo. O sonho de tornar a Redarte em dimensão nacional era da Solange Zuni. Ah, que importa? Era a dupla. Era a dupla dinâmica. Solange, Helena, Helena, Solange. Né? Então, Vera, eu queria que você, né, me contasse aí como que a Redarte, né, contribuiu para a troca de experiência entre bibliotecas especializadas em arte, e em especial onde você trabalhou, que é Paço Imperial. Olha, foi muito importante no período que eu trabalhei, e vejo que é muito importante hoje, porque as pessoas se comunicam praticamente todo dia através do Zap da Redarte, e dos informes também, que são oficiais, né? Sim, mas eu me lembro que no tempo que eu trabalhava no Paço, a gente começou a trocar figurinhas impensáveis. Por exemplo, uma vez eu recebi uma gravura que estava toda dobrada. Dona Mary me disse: temos uma planetária no Museu Nacional de Belas Artes. Eu mandei a gravura para o Belas Artes, ela ficou 6 meses com a máquina em cima para tirar, não tirou inteiramente as dobras, mas tirou bastante. Então, a gente tinha todo tipo de troca. Bibliografia, equipamento, móveis, tecnologia. É uma coisa assim, utilização, tudo que você pensar que uma biblioteca pode precisar, a gente começou a trocar. E a gente foi percebendo, com o passar do tempo, encadernação, restauração, limpeza de quadros. Aí já passa, de repente, para outras coisas, porque são paralelas, né? Belas Artes lida com limpeza de obras de arte e tal. E eu acho que esse tipo de contato, ele é uma espécie assim de tem uma espécie de autocombustão, porque uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, né? Eu me lembro quando eu trabalhava no Paço, por exemplo, o diretor era o Lauro Cavalcante, e ele sempre escreveu. Então, eu, através do empréstimo entre bibliotecas, eu consegui um livro da biblioteca da Maison. Vai falando, Vera, vai falando. Só um momentinho que eu vou fechar aqui a porta, tá? Vai falando. Vou fechar aqui a porta, tá fazendo barulho aqui. Vou fechar essa porta aqui rapidinho. Então, a gente já fazia o empréstimo entre bibliotecas de obras relativamente raras,
e havia uma confiança que era correspondida, e na medida em que os diretores, os chefes, enfim, na hierarquia de cada biblioteca, o que estivesse acima do chefe da biblioteca percebia que isso era através da rede, era um estímulo para eles ajudarem, oferecendo espaço para reunião. No caso do Paço, por exemplo, foram feitas várias visitas guiadas, com visita especial à exposição, que hoje em dia é muito comum, né? Na rede. Visita guiada a uma exposição dentro de uma instituição participante da rede. Então, acho que esse aspecto é uma das melhores coisas, porque estimula muito o profissional. O profissional que já não pode ficar isolado pela natureza do nosso trabalho, na medida em que ele sente que tem uma rede que é literalmente de apoio, né? É isso. Quem trabalha na rede sabe que pode colocar qualquer assunto de interesse profissional que vai encontrar uma resposta. Quem tem tal livro, quem conhece um técnico disso, daquilo, todo mundo pode fazer uma pergunta. Eu nunca vi uma pergunta dessas ficar sem resposta. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas que não participam de uma rede como essa devem sentir muita falta. Principalmente por causa da dificuldade de você ter uma equipe grande numa biblioteca. Está cada vez mais difícil, pelo menos nas instituições do Estado, né? Quantas instituições têm 3 bibliotecários do quadro? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Verdade. A Mary mesmo saiu do Belas Artes, e Belas Artes ficou com a biblioteca fechada um tempo, porque não tinha ninguém, né? Porque aposentou, né? Aposentou quase todo mundo. Aliás, quase todo mundo aposentou. Infelizmente, agora só está a Verônica lá, né? Sozinha. Sozinha, pois é. Existem outros lugares, você sabe, em que as pessoas estão sozinhas, estão um pouco mais sozinhas, porque não se comunicam. Mas quem tem possibilidade de se comunicar, eu acho que se sente muito apoiada. Sim, acolhida, né? Eu acho que acolhida, você não se sente sozinha. Exatamente. Isso, você tem um apoio, né? A Redarte consegue te apoiar, né? Ou em sugestão, em alguma demanda, ou eu acho até questão também de amizade também, né? Eu acho que isso é tão bom, né? Também, sim, né? isso é o que os americanos chamam de fringe benefit, que a gente não só tem um grupo coeso do ponto de vista profissional, como se estabelecer uma amizade para o resto da vida. Isso é lógico, né? Na medida em que a gente convive há tantos anos e as afinidades naturalmente se procuram e é uma coisa com a qual a gente pode contar na vida pessoal também, o que é um dos benefícios do trabalho presencial, a meu ver, né? Com certeza. Trabalho eu também sou totalmente favorável à questão mais presencial, né? O trabalho presencial, né? Do que o home office. Mas, enfim, são outros tempos, né, Vera? São outros tempos. Vera, eu gostaria, partindo para outra pergunta aqui, se você tem alguma lembrança marcante ou curiosa da sua trajetória na Redarte e que gostaria de compartilhar com a gente. Que você lembre. Para mim foi muito marcante poder homenagear a Helena quando a rede fez 20 anos. 25, não foi, não? Foi na casa de Rui Barbosa. Foi 25 anos. 25 anos. 25? Nossa, a sua memória está bem melhor do que a minha. Foi há 5 anos atrás, né? 5 anos atrás, 25 anos. Nossa, 25, não, 20 anos mesmo, desculpa, eu que estou ruim. 20 anos mesmo. Redarte 20 anos, exatamente. Foi na casa do Rui Barbosa, exatamente, que a gente homenageou a Helena Ferriz. Então, esse é o momento mais marcante. E tem, assim, algum momento, assim,
curioso que você tenha passado, que você lembre também ou não? Curioso, teve muita coisa. Eu acho que talvez o nosso passeio à Ilha Fiscal tenha sido uma das coisas mais curiosas que a gente fez. Que foi... Esse eu não fui. Esse eu não fui. Ah, foi uma delícia. Helena foi, eu me lembro. Estava um dia chuvoso, a gente entrou num submarino para ver uma exposição, depois pegamos um barquinho e fomos até a ilha. Foi um barato. Esse eu fui, sim. Eu não fui. Peraí, será que eu fui na Ilha Fiscal? Fui sim, eu tenho foto. Gente do céu, são muitos momentos na Redarte. Verdade. Hoje em dia eu vejo com grande satisfação que os rapazes estão começando a aparecer e agora temos um presidente homem, né? Passamos finalmente anos e anos no Clube do Bolinha Feminino, né? É verdade. Não, detalhe. Presidente Carlos Alberto, secretário Reinaldo do MAN. Pois é. Duas figuras masculinas. Finalmente, né? Finalmente. Mas, Helena, então, quer dizer que você tem outra passagem curiosa que você lembre? Da rede. Eu me lembro muito das nossas reuniões de elaboração do Estatuto. Gente, parecia uma obra de Santa Engrácia que não ficava pronta nunca. Teve uma hora que a gente achou que aquilo não ia acabar, porque sempre faltava alguma coisa. Aí apareceu a tal advogada, e a advogada dizia que não podia ser assim, só podia ser assado. Aí, quando começou a cobrar das instituições, algumas instituições se negaram, deu um desânimo. Olha, é muita história. É muita história. Gente, isso aí... Né? Eu vou falar para o pessoal que está ouvindo aqui. Esse aí foi no início. Nós tivemos outros momentos que, com as outras lives, vocês vão saber mais também, né? Mas isso aí foi um momento também muito, assim, como é que diz? De construção, né? Na verdade, foi a base da Redarte. Eu vejo aí, foi a base da Redarte. Porque a gente não tinha assim, apoio de nada, né? Eu naquela época, eu me lembro que não tinha apoio de nada. A gente estava só nós mesmos, né? Só nós mesmos. Me lembro, não sei se você lembra também, que quando a gente estava com o estatuto pronto, tinha que registrar no cartório, né? E para registrar cartório, precisa de quê? Dinheiro, né? Como que a gente vai conseguir dinheiro? Eu me lembro, cada bibliotecário, gente, isso não foi nem instituição, não, tá? Cada bibliotecário deu, não me lembro o valor, tá? Não me lembro, mas cada um deu a sua contribuição ali para registrar a Redarte, né? Eu sou uma delas, a Vera também, né? Faz parte desse grupo, né? Que construiu essa base aí da Redarte, né, Vera? Não foi isso? Confirma aí, Vera, por favor. Com certeza, eram tempos heróicos, porque a gente fazia tudo na base do amadorismo e com o conhecido de alguém, o conhecido de outra, e a parte de informática procurava não sei quem, porque as instituições sempre deram, nós quase todas éramos de instituições públicas, né? Uhum. E as instituições públicas não davam nada, nem curso de informática. Eu só fui fazer curso de informática quando entrei na FUNAT, porque no IFAM nós nunca temos um curso de informática. Nós tivemos lá na ISPM, quando a ISPM entrou na Redarte, nós tivemos um curso também, um cursinho, nós começamos a promover, mas isso era depois de 2000, na época, 2000 e pouco, né? Mas quando tivemos esse momento também. Presidiu, mas né? Quando a Cláudia presidiu. Não sei se foi quando ela presidiu, acho que é mais ou menos nesse período sim, né? Mas, enfim,
foram muitos anos aí de histórias, né, que a gente tem para contar aqui para todo mundo, né? E você é uma delas. Bom, mas que mais que a gente pode... outra, né, Mary? Ai, não, eu não posso falar muito, não, porque senão eu tomo conta das lives. Eu tenho uma história mesmo, né? Eu, desde a época de pré-história, desde a época da pré-história da Redar, até hoje ainda estou na, né, completa atividade, né? Das diretorias. Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, que eu nunca pertenci a diretoria nenhuma, porque, estando aposentada, eu não podia, as pessoas, era uma das regras. A pessoa, para presidir, para fazer parte da diretoria, tinha que estar na ativa numa instituição, não necessariamente estatal, evidentemente. Isso. E como eu me aposentei muito cedo, com medo da reforma do Fernando Henrique, confesso, eu me aposentei em 97. E a Funarte só se oficializou nos anos 2000. Né? Então, eu não podia... A minha participação era sempre como colaboradora, mas oficialmente eu não poderia na diretoria, representar aquela instituição, porque eu era sempre terceirizada ou tinha um cargo em comissão, uma coisa assim. Então, mas no início, quando a gente construiu o estatuto, lembro bem, não tinha essa categoria de sócio colaboradores, foi criado posteriormente. Porque era o quê? Unidades integrantes. Então, só representantes dessas unidades integrantes da Redar que poderiam fazer parte da diretoria, né? Presidente, vice-presidente, secretário, enfim. Então, depois de algum tempo, a gente sentiu a necessidade desses aposentados que saíam com esse expertise, né? Eles serem aproveitados na Redar de alguma forma. Então, a gente revisou novamente, incluiu essa categoria sócios colaboradores. Tá? Então, por isso que eu, depois de aposentada, ainda consegui fazer parte da diretoria como secretária. Nunca posso ser presidente, nem fazer parte da tesouraria. Por quê? Porque eu não sou representante de nenhuma unidade integrante da Redar. Então, foi por isso que eu ainda consegui. Agora não, agora eu estou descansando um pouquinho. Mas é isso, só para ficar claro para as pessoas. Tá? Bom, gente, acho que a gente vai encerrando por aqui também, mas antes de encerrar... destacar também, Mary? Pode falar. E para a gente estar aqui agora, as duas, falando, foi uma batalha... Uma batalha épica. Desde ontem que Mary e eu estamos brigando com o computador, com o celular, para tentar fazer uma conexão. A gente só conseguiu hoje à tarde, às 5 horas da tarde. Graças a Deus, mas deu tudo certo. Mas, Vera, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, né, para as novas gerações de bibliotecários que desejam fazer parte da Redarte. Por favor. Eu queria dizer que reforço a recomendação da Helena de procurarem trazer sempre pessoas que não estão na chefia, para que elas conheçam o trabalho da Redarte e, eventualmente, venham a substituir, porque os chefes se aposentam, saem da chefia, etc, etc. Porque eu acho que tem sido... A renovação das gerações tem sido muito benéfica para a rede e eu vejo muito entusiasmo. O fato de serem poucas instituições não tem problema nenhum, porque são muito atuantes e, na medida em que a gente consegue se comunicar tanto, porque eu vejo todo dia o zap da rede, né? E eu vejo que ela não deixa a peteca cair nunca. Dificilmente passa um dia sem que algum comentário seja feito, alguma notícia seja dada, etc. Ou algum pedido seja feito, né? Então, a mensagem que eu tenho é essa, que as novas gerações venham, principalmente através
através das pessoas que não estão em cargo de chefia, porque, em geral, a pessoa que está na chefia é que é enviada para as reuniões, né? Então, esse rodízio, digamos, de pessoas que assistem às reuniões é muito interessante para que as pessoas vejam que, apesar dos 30 anos, a rede não envelheceu, não tem ranço nenhum, né? Não tem discursos homéricos enormes, dizendo óbvio, nada disso. Aliás, nunca aconteceu, graças a Deus, né? Esse tipo. Então, eu acho que essa juventude que a rede apresenta ainda é que precisa continuar, né? E aí que vem os mais novos, o que hoje em dia não é fácil também não, né? Porque as bibliotecas estão cada vez menores em termos de servidores, né? Não só menor, né? A questão também está mudando, eu acho, por causa dessa questão do home office, depois da pandemia, então modificou, não sei se para melhor no ponto, porque a gente já pode fazer reunião online também, né? Nossas reuniões também online também, eu acho que isso também é um ponto positivo também que a gente pode agregar, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Eu não vou esgotar muito o assunto, porque tem muitos assuntos aí, gente. Vão ser semanas, tá? Toda terça-feira vai ter um encontro marcado aqui. Já pode comigo. Dizer quem é que vem semana que vem? Não. O pessoal tem que ficar antenado aqui no Instagram, tá? No Instagram aqui da Redarte, para saber quem vai ser o próximo convidado. Tá? Então é isso. A Vera já sabe, não vai contar, não vai espalhar, Vera, por favor. Tá bom. Então a Vera já está sabendo. Então é isso, gente. Essa primeira live comemorativa dos 30 anos com a Vera Medina. E na próxima semana teremos uma outra convidada. Tá? Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vou encerrar aqui. Obrigada, desculpem não ter podido responder os comentários aqui a tempo, mas eu realmente ainda não consegui essa habilidade. Só mais comentário, não houve perguntas, né? Não houve muitas perguntas. Mas muito obrigada, gente. Então vamos encerrando agora e essa live vai ficar gravada, tá? Tá bom. Bye, bye. Até, um beijo para todos.